a paz do Senhor. Debate. A Bíblia proíbe debater. O que eu mais vejo ultimamente, o que mais está acontecendo entre o povo de Deus é debate. São duas pessoas com opiniões diferentes, com entendimento diferentes da palavra de Deus sobre o mesmo assunto. E aí, eles ficam ali debatendo, cada um tentando provar, através de bases bíblicas, que ele está certo. E muitas das vezes, o debatedor, ele acredita que ele está 100% correto. Mas às vezes, ele está equivocado, ele está enganado. Então eu mesmo já debati muitas vezes, através das redes sociais, Facebook, WhatsApp. Então o debate, ele não é proibido por Deus. Só que o debate, ele tem que ser saudável. O debate, ele tem que ser sem xingamentos, sem ofensas. E infelizmente, muitos debatedores acabam partindo para esse lado. Acabam ofendendo a outra pessoa que está debatendo contra ele. Acaba muitas das vezes xingando. Esses dias eu vi duas pessoas debatendo. Eu fiquei só observando, através de um grupo no WhatsApp. E olha ao ponto que eles chegaram. O debatedor chegou ao ponto de dizer para o outro que se você estivesse na minha frente, você ia ver o que ia te acontecer. Porque eu sou lutador disso, sou lutador daquilo, entende? Então olha só o absurdo. Isso não pode acontecer, principalmente entre duas pessoas que professam a fé em Deus. Duas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25, fala assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então olha aqui o que Paulo falou, que o servo do Senhor, ele não deve contender, ele deve evitar a contenda. Mas quando ele for debater com alguém, ensinar, ele tem que ser brando, ensinar com voz suave, com espírito de mansidão. Ele tem que ter paciência quando ele vai explicar, falar daquilo que ele entende da palavra de Deus. Jesus ou Paulo debateram? Praticamente sim. Em Mateus capítulo 19, Jesus ali foi confrontado com os judeus sobre o casamento, sobre o adultério. Em João capítulo 8, Jesus também ali se confrontou com os escribas, judeus, fariseus. Atos capítulo 14, versículo 19, Paulo foi apedrejado porque os judeus não aceitaram as palavras de Paulo. Então assim, debater de uma forma saudável, de uma forma que amigável. Se você não concordar com a outra pessoa que está debatendo com você, paciência. Não vamos brigar por causa disso, não vamos nos xingar, não vamos criar inimizade. E olha que o debate entre duas pessoas ou mais está separando muitas pessoas, está criando inimizade entre muitas pessoas. Então temos que vigiar quando formos debater contra alguém. Esses dias eu fiquei sabendo de uma irmãzinha que ela falou que houve um debate entre dois irmãos. E o irmãozinho e um dos debatedores ficou tão irritado, ficou tão furioso contra o seu debatedor, que ele partiu para cima e esfaqueou o debatedor. Então olha só a que ponto as pessoas estão chegando. Então devemos vigiar quando formos debater com alguém. Eu particularmente, eu não debato mais com a mesma pessoa, principalmente sobre o mesmo assunto, porque é desgastante. Eu, ultimamente, sobre algum assunto, eu jogo ali já o meu texto preparado, que eu estudei, já jogo ali, posto ali com os versículos bíblicos, esse é o meu entendimento e pronto. Se alguém não concordar, paciência. Eu não vou ficar ali tentando provar que eu estou certo, que eu sou o dono da verdade. Não. Agora tem assuntos que aí sim,
E eu vou ali de uma forma mansa, pacífica, mostrando através da palavra que é desse jeito e não daquele jeito. Então, quando você for debater contra alguém, ou com várias pessoas que estão com opinião diferente da de você, evite xingamentos, evite ofensas, evite ficar irado. Não perca seu tempo com isso. Se as pessoas não concordarem com você, ou a pessoa não concordar com você, paciência. Deixa para lá, muda de assunto. Amém? Eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só o que Paulo diz. Com longanimidade e mansidão, devemos suportar uns aos outros com amor. Suportar aquelas pessoas que não têm o mesmo pensamento que nós sobre determinado assunto da palavra de Deus. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só. Um dos 9 frutos do Espírito Santo, de Gálatas capítulo 22 e 23, é a paz, o amor, a mansidão. Então, quando formos debater com alguém, devemos preservar esses frutos do Espírito. Amém? E infelizmente, muitas pessoas não manifestam esses frutos do Espírito. Como eu falei, tem debatedores que acabam até partindo para agressão física contra o seu debatedor, ou até mesmo através de agressão verbal. Ele acaba muitas das vezes xingando essa pessoa, acaba querendo ofender essa pessoa, e é aí que ele acaba negando o espírito de mansidão, o espírito do amor e o espírito da paz. Efésios capítulo 4, versículo 26. Ire-se, mas não peque. Então olha o que Paulo diz. Tu podes se irar, só não peque. Como eu falei antes, um debatedor se irou contra o seu debatedor, que estava debatendo contra ele, e foi para cima e esfaqueou essa pessoa. Quem sabe você tenha algum conhecimento semelhante a esse, de que duas pessoas estavam debatendo e um deles foi para cima do outro, tentando agredir fisicamente. Eu já vi no programa do Vejam Só, sempre lá tem debate, um pastor debatendo contra o outro, e eu já vi alguns pastores, que eles acabaram assim ficando de uma certa forma assim zangado, entende? Contra o seu debatedor que estava indo contra aquilo que ele acreditava. Gálatas capítulo 5, versículo 23, como eu falei, 2 dos 9 frutos do Espírito, domínio próprio e mansidão. Devemos manifestar o domínio próprio. Devemos evitar partirmos para cima de alguém, brigar com alguém, simplesmente porque ela não concorda conosco sobre determinado assunto da palavra de Deus. E hoje o que mais tem ultimamente é crente perseguindo crente. Tem crente que eu já observei que está a todo momento, através dos grupos de WhatsApp, tentando ali, cutucando o outro irmãozinho que é contra aquilo que ele acredita, que não concorda com aquilo que ele acredita. Agora tem pessoas que também não param de teimar naquilo que ela acredita. Por exemplo, um sabatista. Está todo momento ali postando sobre o sábado, tem que guardar o sábado. E de uma certa forma isso acaba até irritando os outros irmãos que não acreditam que a pessoa não precisa guardar o sábado para ser salvo. E a mesma coisa é com o pré-tribulacionismo, com os dízimos, com as pessoas que não congregam em templo e por aí vai. Então tem pessoas que acabam se tornando muito chata, ficam só no mesmo assunto, teclando sempre no mesmo assunto. E isso é chato, isso aí irrita as pessoas, é uma chatice. Tito capítulo 3, versículo 9 ao 10. Olha o que Paulo disse. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você, é para nós evitar discussões
insensatas, debates e assuntos também a respeito da lei. Porque, na verdade, muitas das vezes isso não vai levar a lugar nenhum. Geralmente, os debatedores não abrem mão das suas opiniões. Eles não querem mudar de opinião. É daquele jeito que ele acredita e pronto. É daquele jeito que ele aprendeu e pronto. É daquele jeito que ele entendeu e pronto. E vai levar esse entendimento para o caixão. E aí Paulo também diz, evita o homem faccioso, depois de aconselhá-lo primeira e segunda vez. Então, e muitas pessoas acabam não agindo assim como Paulo falou. Fica a todo momento ali falando para as pessoas, e para as pessoas que também não são crentes, pessoas que não são conhecedoras da palavra de Deus, está sempre teclando na mesma tecla, está sempre batendo na mesma tecla. Ultimamente, eu falo uma ou duas vezes, como Paulo aqui aconselhou fazer, uma ou duas vezes, para uma pessoa que é crente ou não é crente, sobre isso ou sobre aquilo, dizer para ela, é assim, não é desse jeito, e pronto. Eu não fico insistindo, querendo assim trazer até a força, que a pessoa acredite naquilo que eu acredito, que a pessoa entenda naquilo que eu entendi da palavra de Deus. Por exemplo, para um católico, vou falar sobre as imagens de escultura. Eu vou jogar os versículos ali para ele, vou ler os versículos para ele, que a Bíblia condena as imagens de escultura, e pronto. E se ele não quiser aceitar, vou fazer o quê? Do sangue dele, eu estou limpo. Não vou ficar ali tentando e me esforçando, insistindo para que ele aceite a verdade. Entende? E assim é também com outros assuntos da palavra de Deus, como por exemplo, sobre o dízimo, sobre congregar, sobre igreja, sobre o sábado, sobre o formato da terra, se ela é plana ou é esférica, entendeu? Entre outros assuntos. Então eu não fico mais insistindo, forçando, batendo sempre na mesma tecla, para que a pessoa creia naquilo que eu acredito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, Paulo listou uma lista ali, citou algumas coisas que vai impedir as pessoas de entrar no reino dos céus. E uma delas é inimizade, discórdia e contenda. Então, quando você for debater com alguém, cuidado por causa de você debater com alguém, essa pessoa não concordar com você sobre isso ou sobre aquilo, cuidado para que você não crie um inimigo, para que você não se faça inimigo dessa pessoa, para que você não contenda com essa pessoa, para que não haja discórdia entre você e essa pessoa. Porque se isso acontecer, Paulo disse que você não entrará no reino dos céus. Como eu falei antes, quando for debater com alguém, se a pessoa não concordar com você, paciência. Continua sendo amigo dela, continua tratando bem. Só evite inimizade, ser inimiga dela, ficar com raiva dela, não querer saber mais dela, de conversar com ela. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24, Jesus disse: Pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então foi o que eu falei aqui a respeito de inimizade. Se você tem algo contra alguém, então não adianta você ofertar para Deus, que Deus não vai aceitar. Você tem que procurar essa pessoa na qual você contendeu, através de um debate, na qual você criou uma inimizade com essa pessoa, e vai se acertar com ela. Peça perdão para ela, por mais que você não seja o culpado, mas mesmo assim peça perdão, se acerte com ela, e depois você traga a tua oferta. Amém? Eu conheci 2 irmãozinhos, aí também, através do WhatsApp, através de grupo do WhatsApp, que acabaram levando muito além o debate sobre um determinado assunto. E eu vi que isso gerou ira da parte dos dois, um pelo outro.
Então isso é errado. E eu percebi que os dois meio assim que se odiaram. Que se acha que se um pudesse pegar o outro pelo pescoço, ele pegava e batia com a cabeça na parede. E até eu joguei alguns versículos falando sobre isso. Que você vai ter que se acertar com essa pessoa com a qual você se debateu. Peça desculpas, peça perdão a ela, por mais que você estava certo, independente de você estar certo ou não, peça perdão para ela, pelo que você falou, pelo que você disse, se você xingou ela, se você ofendeu ela, acerte-se com ela, para que você fique de bem com ela, para que Deus não olhe para você com maus olhos. E uma vez aconteceu isso, num debate com um irmãozinho, eu também acabei de uma certa forma ficando tão irado com ele, que eu acabei lá falando de uma forma áspera, mas não xinguei ele. E depois eu senti, da ação que eu tive com ele, eu senti que foi errado, eu me arrependi. E aí eu fui até ele pedir desculpa. Irmão, me perdoe do modo como eu falei contigo, me perdoa, tá bom? E ele falou, não, irmão, tudo bem. Né? Então é isso que Jesus quer. Se acertar com alguém, com aquela pessoa que a gente tem algo pendente. Então depois daquele dia que eu debati com esse irmão, eu nunca mais agi assim. E não vou agir. E volta e meia sempre tem alguém, através do grupo de WhatsApp ou Facebook, com alguma opinião contrária à minha, com um entendimento contrário à minha. Paciência. Se eu tiver alguns versículos bíblicos ali, eu jogo ali para ele e pronto. Então, não fico ali tentando, como eu falei, insistindo. Que nem Paulo disse, às vezes não vai levar a lugar nenhum ficar debatendo com certas pessoas. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ali o autor de Hebreus diz que sem a paz ninguém verá Deus. É o que eu falei antes, de um dos 9 frutos do Espírito Santo, que é a paz. Então devemos estar em paz com todos os homens. Foi o que a respeito da inimizade que eu falei. Muitas pessoas, através de um debate, acaba acontecendo inimizade entre essas duas pessoas. Elas acabam se tornando inimigas. E eu já vi isso. Já vi debate entre dois cristãos. E eu percebi que houve uma inimizade entre os dois. Uma discórdia. Houve ódio entre os dois. E cada um foi para o seu canto. E com certeza nenhum foi pedir perdão para o outro. E olha só, e isso é muito perigoso para a salvação dessas pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 22 fala assim: Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, você aí, irmãozinho, irmãzinha, que não consegue se controlar e de uma certa forma, através de um debate, acaba chamando a pessoa que está debatendo contra você, com você, que você acaba chamando ela de tolo, de louco. Cuidado! Não faça isso, porque como Jesus disse, você estará sujeito ao inferno de fogo, se você chamar o teu irmãozinho de tolo ou de louco. Então, o debate, como eu falei, é muito perigoso. Se for debatido entre duas pessoas que não têm o Espírito Santo nas suas vidas, que não deixam o Espírito Santo falar mais alto em suas vidas, e é aí que mora o perigo. E é aí que as pessoas criam inimizade, discórdia, ódio. E como eu falei antes, muitos debatedores acabam partindo para cima da pessoa que está debatendo contra ela e parte para agressão física. Muitos também partem para agressão verbal, xingam, ofendem. Irmãos, isso não é para quem é crente em Jesus Cristo. Crente em Jesus Cristo não xinga as pessoas, não ofende as pessoas, seja ela crente ou não. Amém? Então, assim, um debate, claro que é quase impossível da gente evitar de debater contra alguém. É quase impossível da gente, se a pessoa postou algo ali que a gente não concordou,
dificilmente a gente vai deixar assim. A gente vai querer ali mostrar, através da palavra de Deus, através de alguns versículos bíblicos, que ela está equivocada, que ela está errada. Então isso não é errado. Mas como eu falei e como Deus quer, os debates têm que ser de modo pacífico, com amor. Devemos suportar as pessoas que são contra nós, que não têm o mesmo pensamento que nós, suportar em amor até mesmo aquela pessoa que acaba querendo nos ofender ou nos xingar. Então tudo isso é ser cristão. Debater com paciência, com amor, suportar as pessoas em amor. Amém? É isso que Deus quer. Então debater de uma forma saudável, sem magoar as pessoas, sem tentar machucar as pessoas, sem tentar ofender e xingar as pessoas. É isso que Deus quer. Ao debater, evite criar inimizade contra a pessoa que você está debatendo. Evite criar discórdia com a pessoa ou com as pessoas que você está debatendo sobre determinado assunto. E evite contender com a pessoa ou com as pessoas que estão debatendo com você sobre determinado assunto. Amém? Eu sei que muitas das vezes não é fácil você aguentar ali aquele irmãozinho que você tem certeza que ele está errado. E ele está toda hora ali batendo na mesma tecla, que é assim, é assim e é assim. Mas você tem certeza que não é assim. E muitas das vezes você quer se irar contra ele. Você acaba querendo ficar irritado com ele. Mas o que a palavra nos ensina, devemos ter paciência com ele. Você mostra ali, através de versículos bíblicos, que é desse jeito. E se ele não aceitar, paciência, deixa quieto. Deixa que ele continue falando sozinho. Deixa que ele continue. Porque se você, muitas das vezes, ficar dando trela, ele não vai parar. E esse debate não vai ter fim. Vai levar muitos minutos, vai levar horas e horas, e não vai chegar a um denominador comum. Entende? E muitas pessoas que estão ali só estão olhando, só estão observando. E muitas pessoas acabam se cansando, acabam ficando chateadas, aborrecidas entre duas pessoas que estão debatendo e acabam saindo dos grupos evangélicos. E é isso que está acontecendo. Então, como eu já falei, eu ultimamente, quando eu debato com alguém, eu apresento a minha base bíblica, os versículos bíblicos e pronto. Não debato mais, como eu falei. Tem certos assuntos que eu não debato mais, mas principalmente com a mesma pessoa. Eu não vou debater sempre com a mesma pessoa, sempre sobre o mesmo assunto. Por exemplo, sobre o sábado, sobre o dízimo, entre outros assuntos. Agora, cada um é cada um. Se você quer ficar aí sempre debatendo e levando horas e horas tentando provar que você está certo, vá em frente, mas eu não, porque como eu já falei, isso é muito desgastante. Com o tempo a gente se desgasta, principalmente de ficar debatendo com as mesmas pessoas sempre o mesmo assunto.